Graça e paz, amém. Louvado seja o Senhor, irmão. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de poder estarmos novamente aqui junto, no templo, em casa, em alguns outros lugares, como igreja do Senhor, cultuando ao Senhor. E eu tenho sido grato a Deus por aqueles que têm tido a oportunidade, o privilégio de poder estar no templo, mas aqueles que também estão em casa, prestando culto ao Senhor, acompanhando a mensagem da palavra do Senhor junto conosco, servindo ao Senhor. Durante, irmãos, esse tempo que nós estamos aí, denominado por vários nomes, mas posso dizer assim, vencendo esse momento difícil, a gente tem também tido a oportunidade de refletir sobre várias coisas que têm acontecido. E uma dessas coisas que tem acontecido, ela não é nova, ela já acontece há um bom tempo. Mas eu acredito que nesse tempo agora, talvez ela tenha sofrido uma despertada. Mas isso também nos faz parar, pensar e refletir um pouco sobre isso. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre isso. E durante esse tempo que a gente estava de isolamento social, de lockdown, de várias maneiras chamado ou em casa, né? A gente deu para notar que havia e ainda há uma busca por não poder estar no templo, por não poder estar no culto, por não poder estar se reunindo e fazendo várias coisas. Isso me chamou um pouco a atenção e eu tenho pensado um pouquinho sobre isso. E eu quero pensar com você hoje, nessa noite, a pensar sobre isso. Sobre a razão principal pela qual um ser humano pecador precisa buscar a Deus. Eu não sei o quão você pensa sobre isso, o quão isso é forte no seu coração, mas essa deve ser uma realidade pensada. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente encontra algumas coisas que nos faz pensar um pouquinho sobre isso. Então eu quero, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia para o Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ler alguns versos do capítulo 6 do Evangelho de João. E eu quero pensar um pouquinho sobre essa realidade. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 22 ao verso 29. Convido os irmãos que estão no santuário, no templo, que encontrarem o texto, possam se colocar de pé. E nós vamos ler esses versos da palavra do Senhor. João 6, do verso 22 ao verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-os encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a eles, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de poder, ó Deus, ser abençoado por meio da tua palavra nessa noite. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Permita que a sua palavra verdadeiramente seja viva em nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão nesse momento, ó Deus, assistindo, prestando um culto de louvor ao Senhor. Abençoa as nossas vidas para que nessa noite a tua palavra fale aos nossos corações. Nós oramos grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esse texto é um texto que me chamou bastante atenção nas últimas leituras que eu fiz, porque ele tem algumas coisas interessantes. E uma das coisas interessantes, eu falei sobre isso no início, qual deve ser a nossa razão principal para buscar a Deus por meio de Cristo. Então, esse texto que nós acabamos de ler nos faz ver algo que é bem interessante, ou foi interessante naquela época, mas é também nos nossos dias, né? A situação, ela tem muita coisa parecida. Às vezes as pessoas correm, lutam, trabalham durante os seus dias buscando a Deus. E às vezes essa busca, ela não é totalmente a busca que Deus almeja que seja feita, ou a maneira correta que Deus quer que a gente busque, ou ela atinge o objetivo principal de Deus para com as nossas vidas. Então, olhando para esse texto aqui, irmãos, nós vamos pegar como base dele o verso 24, diz o seguinte: quando a multidão viu que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, subiram nos barcos que tinham chegado e foram rumo a Cafarnaum à procura de quem? De Jesus. Isso é algo bonito, sabe por quê? Você vê uma multidão hoje à procura de Jesus? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso foi notório nesse tempo agora. Cresceu-se muito, aumentou-se muito, e houve uma grande busca de pessoas, inclusive quando você entrava na internet, você via algumas pessoas questionando por que a igreja não deve ficar aberta, por que a igreja não tem que continuar aberta, por que está vedando os cultos, por que está vedando isso, porque agora que é hora de buscar Jesus. Por que motivo? Por que será que tinha tanta gente agora preocupado essa semana, ou no dia de ontem, eu vi um grande personagem da televisão ou do jornalismo dizendo: gente, precisamos muito mais do que nunca agora nesse momento de buscar a Deus. Por quê? Então é interessante a gente pensar, o texto nos relata sobre uma multidão de pessoas em busca da pessoa de Jesus. Eles, ao não encontrar Jesus e nem os discípulos, eles não mediram esforços. Entraram em alguns barcos que ali havia e partiram rumo a Cafarnaum à sua procura. Chegando lá, encontraram Jesus e lhe perguntaram: quando o Senhor chegou aqui? Isso é, eles tinham uma ansiedade em encontrar Jesus. Mas a pergunta é: por quê? Quando a gente começa a ler o texto, irmãos, e pensando sobre todo o relato do texto, nós somos levados, às vezes, a pensar nesse texto sobre algumas coisas interessantes. A primeira é: havia uma multidão sedenta por Cristo. Será que isso é verdade?
Basicamente, a gente olha uma multidão que olharam, não encontraram Cristo, porque Cristo estava ali com eles, e eles não viram mais ele, não viram mais os discípulos, e olharam e disseram, não, tem que achar ele aonde ele estiver, e eles não mediram esforço. Eu acho isso lindo, porque hoje, será que as pessoas estão prontas a pagar qualquer preço, fazer qualquer sacrifício, se esforçar, a ponto de encontrar-se ou ir atrás de Cristo? Às vezes a gente vê algumas coisas ao contrário. Mas, aqui, quando a gente lê o texto e a gente vê uma multidão em busca de Jesus, nós podemos até ser levado a pensar que ali havia uma multidão sedenta por Deus. Mas também que o povo tinha uma sede de ouvir as orientações de Jesus, para aprender com Jesus sobre as coisas do céu, a vontade de Deus para as suas vidas. Mas a gente também pode entender um pouquinho melhor sobre quem verdadeiramente é Jesus. Essas três coisas, elas são importantes, porque hoje, como igreja do Senhor, como agência do reino de Deus, como uma igreja que tem a responsabilidade, como crente em Cristo Jesus, de propagar o evangelho do reino de Deus às pessoas que estão no mundo, a gente precisa se antenar a algumas realidades que estão acontecendo, aconteceu antes daquela época, naquela época, que acontece nos dias de hoje, também ou nos nossos dias atuais. Então é interessante pensar que aqui a gente pode entender, ou a gente pode perceber essa realidade que, primeiramente, a gente precisa pensar sobre as razões pelas quais os homens buscam a Cristo e não corresponde à vontade soberana de Deus em Cristo Jesus. Porque às vezes parece que tudo que acontece, ou tudo que está sendo feito, ou tudo que está acontecendo, corresponde com a vontade de Deus, só porque é em busca de Deus, ou em busca de Cristo, ou em nome de Deus, ou em nome de Cristo. Também a gente pode lembrar nesse texto, e a gente pode perceber nesse texto, que nem tudo o que fazemos cumpre ou verdadeiramente atinge o objetivo primário de Deus para comigo, para com você, ou para com as nossas vidas. E a gente também pode entender verdadeiramente que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós não temos condições de fazer algo que Jesus não conhece, ou pelo contrário, Ele não só nos conhece, mas Ele conhece a intenção que está por dentro de nós em tudo aquilo que nós fazemos. Podemos fazer alguma coisa em nome de Cristo, isso não significa que a intenção do nosso coração está em Cristo, ou pela maneira verdadeira que Cristo quer que a gente busque Ele. O Senhor reprova, irmãos, e isso é interessante, Ele reprova dentro do texto a razão por que eles buscavam Ele. E às vezes a gente precisa perguntar, será que a maneira que eu estou buscando Deus, a razão pela qual eu estou buscando Deus, é uma maneira que Deus aprova, ou é uma maneira que Deus reprova, é uma maneira que Deus concorda, ou uma maneira que não concorda? Ela realmente cumpre a vontade e os propósitos de Deus, ou ela realmente não cumpre? Porque está cheio de pessoas em busca de Deus, ou pelo menos denominando-se em busca de Deus. A pergunta é se ela é real, e a gente precisa pensar sobre isso. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o verso que nós deixamos como verso base aqui, e eu não sei se você ainda lembra desse verso, mas esse é o verso que nós deixamos aí como verso base, o verso 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos. E sem medir esforço fizeram o quê? Partiram para Cafarnaum. E é tão interessante que eles chegaram em Cafarnaum, e quando eles chegaram em Cafarnaum, eles procuraram Jesus e encontraram, e disse: Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui?
Jesus nem se preocupou de dar a resposta pela maneira ou o tempo que ele chegou ali. A resposta que ele deu para eles, ou o que ele falou para eles foi: olha, vocês não estão me buscando. Vocês não estão me buscando porque vocês entenderam o que eu fiz. Ou porque vocês não estão, porque vocês entenderam os milagres que eu fiz. Pelo contrário, vocês estão me buscando porque o que eu fiz, vocês se sentiram o quê? Saciado materialmente. E não por uma outra razão qualquer. Então, olhando para esse texto, verso 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Verso 26, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, ou porque entendeste eles, mas porque comeste o pão e se sentiram o quê? Fartos. Isso ensina o que para nós? Isso mostra o que para nós? Isso traz a gente pensar sobre o quê? E aí a gente precisa pensar. Essas verdades devem nos estimular a consultar o nosso coração. Qual de fato é a nossa primazia pela busca do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas dia a dia? Qual a razão por que alguém está em busca ou sentindo a necessidade de Cristo? Porque a necessidade deles era apenas física, material. Ou apenas tinha a ver com o corpo material. Tinha apenas a ver com as necessidades materiais. Tinha apenas a ver com as coisas terrenas. Tinha apenas a ver com as coisas desse mundo, do aqui e do agora. Às vezes eu me pergunto, será que isso ainda é real nos dias de hoje? Será que isso ainda está sendo buscado nos dias de hoje? Será que ainda há inúmeras pessoas, como naquela época, correndo em busca de Cristo simplesmente por causa desses motivos ou razões? A minha pergunta é: num tempo como esse de pandemia, as pessoas, ou muitas pessoas, acharam necessidade de se prostrar, de ir atrás de Cristo, mas por causa de quê? Porque ele entendia, e porque ele entende que Deus, na pessoa de Cristo, está disponível e todo desejoso, simplesmente e unicamente, de socorrer o homem diante da sua necessidade física ou material, ou satisfazer a sua vontade. E aí Jesus começa a falar agora algo que é bem importante, verso 27. Trabalhai ou se esforçai, não pelo quê? Pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então, verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste ou permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com este selo, e nele está esta vida. E ele muda totalmente, ele coloca diante deles uma realidade que precisaria ser mudada entre eles e a procura que eles tinham para com Deus. Então isso, irmãos, faz a gente pensar. Essas verdades devem nos estimular a consultar o nosso coração. Qual é de fato a nossa primazia pela busca do Senhor Jesus em nossa vida? O buscamos por qual razão? Por qual necessidade nós buscamos Ele? Mas também
Nós precisamos zelar para que não possamos ter um coração ocupado ou voltado para a mesma visão que havia naquela multidão, ou o desejo que aquela multidão tinha no sentido de buscar a Cristo. Porque nós também hoje vivemos num mundo cheio de necessidade e nós também temos uma vida cheia de adversidades materiais. E eu vou dizer, esse momento que chegou foi uma delas. Talvez pessoas que nunca se preocupou com Bíblia, com igreja, com oração, com culto, com Deus, nesse tempo, ele foi. Por quê? Porque a necessidade que ele tinha, ele entende que ela pode ser suprida e deve ser suprida em quem? Em Cristo, em Deus. Então, com isso aqui, o texto não está dizendo que Jesus não faz nada nesse sentido. E nem essas palavras estão saindo da minha boca nesse momento. Até porque eles eram um povo já abençoado, né? O Senhor o já tinha abençoado com milagres, com maravilhas. Eles vinham de uma transformação de quê? De pães. Eles já tinham tido a fome saciada. Eles já tinham sido abençoados. Só que quando eles entenderam que Jesus estava os alimentando materialmente, na mente deles a única razão para estar atrás de Cristo tem a ver com o quê? Matéria. Matéria. E Jesus disse bem claro: vocês não me procuraram porque vocês entenderam os sinais que eu fiz. Vocês me procuraram porque vocês comeram o pão e sentiram a fome física de vocês saciada. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, também ainda não entenderam essa verdade de Deus. E essa verdade de Deus, ela precisa ser ensinada dia após dia pela igreja de Cristo. E às vezes a gente não está muito preocupado com isso. A razão primária que Jesus mostra para eles, que eles deveriam buscar de forma verdadeira, não é uma necessidade física ou para saciar a necessidade física, mas é uma necessidade espiritual que está na pessoa de quem? De Cristo. É bem interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque quando Jesus começa a falar a respeito disso, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Esta o quê? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Enquanto eles estavam preocupados com a matéria, com a satisfação pessoal, Jesus estava apontando que o desejo primário de Deus está no lado espiritual. Enquanto eles estavam procurando o desejo de ter a satisfação físico-material suprida, ele estava mostrando que o desejo de Deus está na satisfação espiritual. Então é importante que a gente possa pensar, irmãos, que dentro do texto a exortação, o ensinamento é para não buscarmos em Cristo apenas a satisfação física ou material, mas a satisfação espiritual, que é o desejo de Deus. O Senhor abençoa, irmãos, ou abençoava com muitos feitos que atendia às suas vontades ou necessidades materiais ou físicas. Mas o que ele queria para eles estava muito além disso ou dessa realidade. Ele
não os abençoou com a multiplicação do pão, para que ele se sentisse desejoso apenas de tê-los na vida para serem saciados materialmente. A pergunta que eu tenho feito nos meus últimos dias como crente em Cristo Jesus, a multidão hoje que está buscando Cristo, está buscando por que razão e está buscando com que motivação? Infelizmente, é um assunto que a gente nem gosta de tocar nele em púlpito, mas essa é uma realidade presente nos dias de hoje também, como foi presente naqueles dias na vida da humanidade. Então, há muito tempo na história, ela nos mostra uma religiosidade, irmãos, vazia espiritualmente, distante da vontade absoluta de Deus ao ter enviado Cristo ao mundo. Ainda hoje a gente sabe verdadeiramente que isso é real. E a gente precisa pensar com muito carinho sobre isso. Na verdade, que isso nos ensina sobre uma busca ou uma vida que não tem nada a ver com uma experiência pessoal com Deus ou de forma permanente com Deus, ou uma busca por aquilo que é permanente, mas uma busca apenas por aquilo que é temporário, que é material. Em outras palavras, irmãos, ou para atender à vontade espiritual de Deus para com o pecador, que é a vida eterna. Hoje eu tenho feito essa pergunta claramente. Será que as multidões que estão indo aos templos, aos cultos, eles estão procurando ou estão indo por causa da necessidade da vida eterna? Ou porque muitos estão indo simplesmente porque ele continua entendendo e pensando e buscando Deus apenas para a satisfação pessoal, física, material e temporária. Será que hoje os líderes estão preocupados com essa verdade, ou transmitir essa verdade, ou os próprios líderes estão transmitindo ao contrário daquilo que Jesus transmitiu, ou a favor daquilo que o povo realmente queria? A gente precisa, como crente em Cristo Jesus, pensar, mesmo, irmão, não desejando tocar nessa realidade, mas essa visão vazia, materialista, tem tomado a mente de uma grande multidão em nossos dias com relação a buscar a Cristo, a Deus. Ela é real. Ela não deixou de existir, ela ainda existe até hoje. E a gente precisa, de uma maneira, estar atento a tudo isso. Hoje, o Senhor ainda olha para a sua igreja, como Ele olhou para a multidão. E ainda hoje ele vê as necessidades da sua igreja e do povo como ele viu daquela multidão. E ainda hoje ele age em favor do seu povo, das pessoas, como ele agiu naquela época. Mas o propósito de Deus continua sendo além das necessidades físicas ou materiais para com a vida do ser humano ou do homem. Ele almeja estar não apenas nos alimentando com coisas materiais, mas ele almeja estar presente de forma permanente no coração do seu povo, ou no coração do homem ou do ser humano, como ele demonstrou no texto naquele exato momento. Esse ainda é o alvo principal dele. Por quê? Porque vai para o versículo 39 do mesmo texto, e a gente vai entender Jesus dizendo que para isso ele veio. Jesus veio a esse mundo por quê? Essa pergunta eu tenho feito, eu não sei se você faz ela, mas a pergunta é, se alguém perguntar para você, por que Jesus veio ao mundo? Qual é a resposta? Para que nós pudéssemos
ter comida todos os dias, para que nós pudéssemos casar, para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos ter casa para morar, para que nós pudéssemos ter patrimônio, para que nós pudéssemos ter sabedoria intelectual. Será que essa é a razão primordial da vinda de Cristo? Mas às vezes, ainda essa realidade, ela está muito forte, muito enraizada e muito presente. Eu não estou dizendo que Ele não abençoa o casamento de ninguém. Eu não estou dizendo que Ele não abençoa a vida financeira de ninguém. Eu não estou dizendo que Ele não abençoa as pessoas em outras áreas. Mas eu estou dizendo que Jesus não veio por essa razão primária, porque é bíblico. E eu preciso entender isso, e você também. E essa mensagem a gente precisa passar àquelas pessoas que somos, querendo ou não, autorizados por Cristo a fazer isso. Verso 39 de João 6 diz o seguinte, irmãos: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, que eu o ressuscite no último dia. O que isso tem a ver com matéria? O que isso tem a ver com as necessidades materiais ou físicas do meu, do seu, do nosso dia a dia? Isso tem a ver com a nossa necessidade espiritual. Isso tem a ver com o nosso estado espiritual diante de Deus. Agora, também Jesus declara o que é o propósito primário de Deus, ou o que é que Ele quer que aconteça com cada pessoa que crê em Jesus. E eu preciso pensar sobre isso. O verso 40 diz o seguinte: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha o quê? A vida eterna. E eu, o ressuscitarei no último dia. Então, enquanto os homens estavam ali, fazendo um esforço gigantesco, inconformado com a ausência de Cristo, correndo em busca dele, eu até falo sobre isso, eu acho interessante, né? Eu não sei como era o mar lá, eu não sei ainda, não vou nem detalhar isso a distância e tudo. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu pensei a gente indo para o rio Arapiuns, né? Quando a gente vai para o rio Arapiuns, a gente vai com total tranquilidade ou algumas coisas acontecem, algumas coisas assumem a nossa mentalidade? Eu nunca esqueci, né? Que a gente já fez algumas viagens que tiveram o seu lado muito bom, mas tiveram o seu lado difícil. E a gente diz, rapaz, se tiver esse negócio, se for assim, se o barquinho for muito pequeno, se o barco for muito ruim, pastor, se tiver isso, se tiver aquilo, eu prefiro ficar. E nem é uma multidão, é um grupinho. Mas ali se trata de uma multidão. E eles mediram qual o esforço para entrar no barco? Nenhum. Simplesmente entraram e atravessaram o mar em busca de Jesus. Essa realidade, irmãos, hoje há pessoas pagando um preço alto e caro, ainda em busca de Jesus, apenas com o desejo de receber coisas materiais. Isso é notório nos nossos dias de hoje, como foi naqueles dias. Pessoas que peregrinam, pessoas que sofrem, pessoas que fazem tudo o que é necessário. Eu acho uma coisa linda, e se alguém quiser tirar uma pedra, pode ficar à vontade. Mas, por exemplo, quando a gente diz assim, irmão, vamos fazer uma vigília para a gente orar, para que Deus toque no coração dessas pessoas que estão sem Cristo, sem vida eterna, e para que as pessoas sejam salvas. Dá um ânimo violento, não dá? Às vezes a gente nem vem. Mas se disser, irmãos, é uma campanha, essa campanha muda a sua vida material,
vai mudar toda a estrutura da sua vida. Tudo aquilo que você almejou, nunca teve, faz essa campanha e tem. As pessoas pagam o preço. Porque o anseio e o desejo continua sendo o mesmo. Então isso é importante, mesmo que essa não seja a sua realidade que esteja aqui hoje no templo. Mesmo que essa não seja a realidade de você que está em casa assistindo o culto, mas essa é a realidade de muitas pessoas que estão à minha, à sua, à nossa volta, que precisam ser acordados. E a tarefa de acordar essas pessoas hoje não é de Jesus, é minha e sua. Ele vai fazer isso por meio da minha, da sua e da nossa vida. Porque se essas pessoas não forem acordadas desse erro, eles não terão o propósito de Deus primordial na vida deles. Pelo contrário, eles pagarão um preço caro por esse erro. O que é que a gente está fazendo diante de tudo isso? Jesus não se omitiu. Quando ele entendeu a busca errada, ele explicou que ela estava errada. Nós precisamos, irmãos, atentar para essas verdades de Deus e pensar um pouquinho sobre ela. Ele quer que desfrutemos de uma vida não apenas de despojos materiais, mas Ele quer que nós desfrutemos de uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Nós olhamos isso e vemos isso claro quando Ele diz que Ele veio para nos dar vida eterna, e aí a gente precisa perguntar o que é vida eterna. E aí a gente tem essa resposta lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, o que a Bíblia diz lá que é vida eterna? Volta aí, ou vai um pouquinho para frente na sua Bíblia aí, no capítulo 17, no verso 3, é um texto bem conhecido por todos aqueles que gostam de ler o Evangelho de João. Evangelho de João 17, 3 diz assim a palavra do Senhor, olha que texto maravilhoso, e a vida eterna é esta o quê? Que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que ele está dizendo, que ele almeja de mim e de você, não é apenas suprir algumas coisas materiais, mas é ter um relacionamento espiritual e vivo e crescente, dia a dia comigo e com você, ou com todo ser humano que nele crê. É esse o desejo dele. Agora, aí a gente precisa pensar que para isso acontecer, a gente precisa trabalhar pela comida que permanece, não pela comida que perece. Mas a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é: aonde está centralizado os valores da maioria daquelas pessoas que se denominam cristão diante desse texto? Naquilo que é espiritual ou naquilo que é material? Naquilo que tem a ver com a eternidade ou naquilo que tem a ver com o hoje, o aqui e o agora? A gente precisa olhar para essa verdade e pensar sobre ela, irmãos. A vida eterna trata de conhecer a Deus como um único e verdadeiro Deus, e a conhecer a Cristo como o enviado de Deus. Algumas pessoas, de forma errônea, creem ou até entendem que a vida eterna será desfrutada somente depois da morte ou da vinda de Cristo. Mas não é isso que o texto diz. A vida eterna a gente recebe aqui, como dom de Deus, mas começa a desfrutar dela aqui. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer do que diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que a vida eterna a recebemos como um dom de Deus. Efésios 2,8, não é isso que a palavra do Senhor diz? O que a palavra do Senhor diz lá em Efésios 2,8?
Quem é bom aí de Bíblia ou que decora bem já sabe isso decorado, né? Mas vamos aqui atentar para aquilo que diz o texto da palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Não vem de vós, mas é o quê? Dom de Deus. Ninguém vai receber a vida eterna depois que estiver lá ou depois que morrer. Ou recebe aqui ou não recebe eternidade com Deus. Ela começa aqui. Mas ela tem que ser desfrutada aqui. E algumas pessoas veem isso de forma errônea. É preciso que a gente desfrute dela, vivendo um relacionamento íntimo de crescimento, de conhecimento com Deus, com seu Filho Jesus Cristo, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da santificação. A gente já viu isso em parte, né? Em João 17:3, mas também o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, dá uma palavra nesse sentido, irmãos, que é muito abençoadora para a nossa caminhada cristã, quando Paulo está estimulando os colossenses, e Paulo toca nesse assunto, que é bem interessante a gente pensar no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E aqui Paulo fala do verso 9 ao verso 12, diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O desejo de Deus, irmãos, não é apenas que nós a busquemos por causa de coisas materiais. Eu não estou dizendo que Ele não faz isso, mas a vontade de Deus primordial é que a minha vida, é que a sua vida, é que a vida do ser humano, é que a vida do pecador seja uma vida voltada para aquilo que verdadeiramente agrada a Ele, que está de acordo com a razão pela qual Ele enviou Cristo Jesus aqui na face da terra. A gente não pode esquecer disso. Conhecer a Deus começa por termos a vida eterna por meio de Cristo. Ninguém pode conhecer a Deus sem primeiro receber a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se alguém verdadeiramente quer agradar a Deus, a primeira coisa que ele precisa é receber o presente pelo qual Deus enviou Cristo para trazer ou para dar ao ser humano na face da terra. Mas é preciso que esse relacionamento seja crescente espiritualmente a cada dia, de forma que o alvo desse relacionamento cada dia era agradar a Deus, é render fruto para a honra, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Essa vida nós devemos tê-las todos os dias, vivê-las todos os dias, buscá-la todos os dias, mas nós precisamos também levar, compartilhar, transmitir a outras pessoas para que elas possam desfrutar dela, para que realmente as suas vidas sejam vidas que cumpram a vontade e o objetivo central de Deus ao enviar Cristo pela vida do pecador. Meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor acima de tudo, não pelo que Ele nos dá materialmente. Nós precisamos buscar, acima de tudo, ou com o objetivo primário, não por as coisas materiais que Ele nos dá. Nós precisamos orar todos os dias, porque Ele tem dado. Nós precisamos agradecer todos os dias, porque Ele tem feito. Nós precisamos honrar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, mas a nossa busca, ela precisa estar centralizada na vontade de Deus e não nas nossas
vontade. Tem um texto que, quando eu estava lendo isso aqui, eu gosto de pensar muito sobre ele. Às vezes nós invertemos o caminho, ou a humanidade inverte o caminho, que é Mateus 6,33. Quem lembra Mateus 6,33 aqui? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é, a matéria, ela não está em primeiro plano, ela está em segundo. Ela não é primordial. Primordial é a justiça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Caminhamos em Cristo e, como resultado desse caminhar, Deus nos abençoa dia a dia. Isso é, irmãos, o que tem mais valor? A roupa ou o corpo? Às vezes as pessoas gastam mais em roupa do que com o corpo, né? Você já viu gente que gasta uma montanha de dinheiro com uma roupa, mas não gasta um pequeno dinheirinho com vidro de remédio ou com um exame? Porque ele valoriza mais a roupa do que o corpo. Mas a Bíblia diz que isso é o contrário, né? O que tem mais valor? A vida ou o alimento? Tem muita gente que gasta muito no alimento e na vida gasta bem. Investe muito no alimento, mas não investe nada na vida. O texto está dizendo, irmãos, que para Deus os valores são invertidos dos nossos. Para nós a matéria tem muito valor porque somos humanos, mas para Ele o maior valor é espiritual. Até porque quando Ele nos salva, eu acho isso lindo. Quem lembra de Efésios 1:3 aqui? Alguém lembra? Vai lá comigo em Efésios 1:3. Eu falei poucos dias sobre isso, mas eu quero lembrar você de novo desse texto. Efésios 1:3. Olha que texto lindo. Era para Deus, quando nos alcançou em Cristo, nos abençoar materialmente. Né? Dizer, olha, você vai ser abençoado, ou você é abençoado com toda a sorte de bênção material. Mas não é isso que o texto diz. Paulo, falando aos Efésios assim: bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? É aqui que deve estar o centro da nossa vida. É aqui que deve estar o centro da nossa atenção. É aqui que nós devemos aplicar a nossa vida. É aqui que nós devemos ter como base de valor. Sim, às vezes a nossa base é matéria. Mas a Bíblia diz que uma vida bem estabilizada é uma vida que está estabilizada ou que está construída onde? Na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, está a vontade soberana de Deus sobre mim e você. A vontade soberana de Deus para mim e para você é que tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas isso só é possível quando nós cremos nele. E depois que cremos nele, agora é a nossa caminhada de vida, é a nossa caminhada de dedicação, é a nossa caminhada de investimento, é o que é primordial, até porque, irmãos, quando estamos falando de vida eterna, estamos falando de vida sem fim. E aí a gente pergunta, uma vida sem fim dá para manter com arroz e feijão? Dá para manter com pão? Dá para manter com essas coisas? Não dá, irmãos. Ela é mantida com aquilo que é espiritual. Por isso é necessário lembrar, se nós queremos crescer em Cristo, se nós queremos agradar ao Senhor, se nós queremos ter um relacionamento cada dia mais forte, a nossa vida tem que ser uma vida cada dia mais intensa, de oração, de leitura da Bíblia, de busca de santificação, de busca de melhora do nosso conhecimento sobre Deus e sobre Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo fala aqui aos Colossenses. Ele diz, eu estou orando, desde quando a gente soube do compromisso com vocês, a gente tem orado. E olha o que ele diz assim,
Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis. Pelo quê? Pelo conhecimento. Conhecimento de quem? Isso é interessante pensar. Conhecimento da sua vontade, ou da vontade de Deus. Ele está dizendo aqui, continuando, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Deus quer que a minha vida e que a sua vida seja uma vida de uma busca intensa, todos os dias, de forma espiritual, para crescer espiritualmente, para cada dia ser um instrumento dele, nas mãos dele, para a honra e a glória, ou para cada dia estar mais um pouquinho parecido com Cristo, porque estaremos com ele na glória celestial, na presença do Senhor. Então é necessário que a gente não esqueçamos, precisamos buscar ao Senhor acima de tudo, não pelo que Ele nos dá materialmente, mas pelo que Ele veio nos dar espiritualmente, por meio do Seu Filho Jesus Cristo, que é a vida eterna. Buscar ao Senhor apenas por matéria não satisfaz a vontade de Deus de forma completa para com a minha, com a sua, com a vida de qualquer ser humano. Não satisfaz de forma completa. Precisamos nos concentrar na vida eterna. Para isso, Jesus desceu do céu e veio a este mundo para nos abençoar. O propósito de Deus é abençoar o pecador com bênçãos que está acima do que é terreno. Essa deve ser a nossa compreensão, mas essa também deve ser a nossa busca de cada dia da nossa vida. Qual é a busca real por Deus ou por Cristo nos dias de hoje, por parte ou pela maioria da humanidade? A gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre isso. Deus quer e tem o melhor para as nossas vidas, mas a nossa busca precisa estar centrada nessa vontade de Deus. Na vontade de Deus, ela deve ser o primeiro lugar que ocupe a nossa vida. Porque essa vida está em quem? Em Cristo. Isso mostra para mim e para você que a minha e a sua busca hoje, acima de tudo, deve ser por estar em Cristo, não somente estar em Cristo, mas para caminhar por Cristo e em Cristo todos os dias, porque em Cristo está o quê? A vida. Vamos concluir aqui olhando para 1 João 1,12. É um verso que eu sei que também você já conhece. João 5,12. 1 João 5,12, não 1,12. 1 João 5,12 diz o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Isso é, se você quer verdadeiramente desfrutar da melhor bênção de Deus, se você hoje está em casa, ou em qualquer lugar, ouvindo a mensagem de Deus nesse momento, lembra, a maior necessidade do homem hoje, perante Deus, não é material, é a necessidade de ter Cristo, para poder desfrutar da vida eterna. Por quê? Porque se alguém não crer em Cristo, ele não tem a vida eterna. E isso faz eu e você voltar agora para aquilo que eu falei lá no início, que está em Marcos, no final, ou no último capítulo de Marcos, que é bem necessário ou bem interessante para que todos nós possamos pensar sobre ele. Essa é não uma orientação, mas uma ordem de Deus dada à igreja, porque ela tem uma razão, porque ela deve ser levada. Marcos 16, do verso 15 e 16, é o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. O homem pode receber pão, carro, casa, dinheiro, saúde, emprego, casamento, propriedade, de monte, vindo pela graça de Deus.
e perecer espiritualmente. Essa é a razão porque ele disse que eles estavam indo em busca de algo errado. Porque muita gente não está indo em busca daquilo que realmente condena o homem, mas em busca daquilo que satisfaz apenas a vida física. Por isso, eu quero convidar você a ficar nesse momento de pé e nós estaremos orando. Enquanto nós aproximamos do Senhor, somente por causa das suas obras em nosso favor, o que nos satisfaz, ou pelo que Ele pode fazer por nós, ou de nós, não viveremos na presença de Deus, não desfrutaremos da melhor promessa de Deus, não seremos um povo verdadeiramente espiritual, e estaremos vivendo uma religião morta, vazia e distante da realidade pela qual Deus enviou Jesus ao mundo. E a minha oração e a minha palavra de incentivo a você nessa noite, se até agora você verdadeiramente não buscou o Cristo, por causa da eternidade, fale com Deus nessa noite. E diga: Deus, eu já busquei o Senhor por muitas outras razões, mas agora eu entendo que a melhor ou a única razão principal que eu devo buscar o Senhor é por causa da vida eterna, porque para isso Jesus veio ao mundo, para isso Ele deu a sua vida. Enquanto isso não acontecer, você não vai conhecer e nem desfrutar e nem provar e nem viver o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a palavra dele no seu coração. E que você possa não apenas receber essa palavra, mas você possa olhar para as pessoas que estão ao seu redor e fazer essa pergunta: essas pessoas já têm a vida eterna em Cristo? E já entenderam essa necessidade de buscar? E se você entender que eles não buscam, se você entender que eles ainda não entendem, ajude eles a entender, para que eles não sejam pessoas vazias, ou que desfrute apenas de práticas religiosas, mas que sejam pessoas verdadeiramente abençoadas por Deus, não só fisicamente, mas espiritualmente e de forma eterna. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em toda a nossa fraqueza, em toda a nossa falta de conhecimento, em todo o nosso distanciamento de conhecimento da sua vontade, o Senhor tem nos resgatado. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo com todo o amor para transformar as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado dessa vida vazia, ter transformado a nossa vida, nos dado por meio do Teu Espírito Santo o privilégio de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus, Deus, fortalece a nossa fé, o nosso coração, nos encoraja cada dia para transmitir essa mensagem a outras pessoas que precisam verdadeiramente de desfrutar dessa bênção, Senhor. Toma nas tuas mãos as pessoas que estão em casa nesse momento, ou que estão nesse momento com o seu aparelho ligado, ouvindo essa mensagem, que até agora tem buscado o Senhor, mas apenas por matéria. Deus, fala ao seu coração nesse momento, convence ele, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, levando ele a verdadeiramente entender essa mensagem, ou entender o Teu propósito e aceitar crendo no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Deus, continua abençoando essa igreja, tornando ela cada dia uma igreja viva, que viva por meio da sua palavra, mas que também transmita essa palavra aos corações das pessoas que precisam ser transformadas, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de cada uma pessoa que está nesse momento aqui no templo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está em casa assistindo o culto nesse momento. Obrigado, Deus,
por aquelas pessoas que o Senhor ainda vão levar a ouvir essa mensagem, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, Deus, dá a cada pessoa que tiver acesso a essa palavra a oportunidade e o privilégio de ter um encontro real com Cristo, de entender a verdade real pela qual uma pessoa precisa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por poder estar aqui prestando esse culto ao Senhor, por esse tempo de comunhão como igreja. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém